Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o Dan, a Lila e o Tito. Esses são os tamanhos aproximados das peças após a secagem da massa, lembrando que pode haver alteração nesse tamanho, dependendo da massa que você usar e da posição que você colocar os personagens. Tem um vídeo do Bita já que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e num comentário fixado, então dá uma olhadinha lá. No kit vem esse molde que faz o corpinho, a camisa, o short dos meninos. Aqui serve tanto para os meninos quanto para a Lila, que é as perninhas. Os bracinhos também serve para os dois e o vestido da Lila. Então, esse é o molde que faz o corpinho de todos os três. E daí temos o molde da cabeça do Tito, que já vem a cabeça com a marcação do cabelo e o topete dele. E aí, o legal é que você pode usar esse molde para fazer lembrancinhas de aniversário com outros personagens, sendo menininhos mesmo, sem ser um personagem mundo Bita. Você pode usar a sua criatividade e fazer lembrancinhas de qualquer tema usando esse molde também. E aí nós temos o molde da cabeça da Lila, já vem com o cabelo, as mechinhas laterais, então já tem o cabelinho modelado junto. E o cabelo do Dan é esse aqui também já tem o cabelinho modelado. E aí eu vou mostrar pra vocês como que faz. E eu tenho também aqui uma referência, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então você pode acessar esse link e imprimir, ou se você quiser só salvar mesmo no seu computador para você ter essa referência. Aqui eu tenho a referência dos personagens para você fazer olhando e fazer tudo certinho. Eu espero que vocês gostem, então vamos à aula. Eu vou fazer agora os bracinhos e as pernas do Dan. O Dan é o personagem negro, então eu vou usar a massa cor de pele negra. Essa massa que eu tô usando é uma massa marrom. E daí, para deixar um pouquinho mais claro, eu uso um pouco de de massa natural ou um pouco de amarelo. Vai depender do tom de marrom que você vai usar. Essa que eu estou usando é a marrom terra. Mas, se você encontrar a massa cor de pele negra, também dá uma olhadinha na tonalidade que seja mais próxima do personagem. E aí, eu já fiz os bracinhos e as perninhas do Tito e da Lila. E agora eu vou fazer o bracinho do Dan. Ele com o bracinho levantado, né? Como se ele estivesse dando tchau. Então, eu tô usando a referência. Então, fiz o lado direito. E aí, na verdade, eu vou fazer os dois do lado direito, né? Os dois braços eu vou fazer como se fosse o lado direito, porque na verdade, uma mão, um braço eu vou deixar pra cima, né? E o outro eu vou deixar pra baixo. Então, pra ficar a parte mais bonitinha, visível, né? Pra frente, eu vou fazer os dois do lado direito. Aí o da Lila, eu fiz a mesma coisa também. Eu fiz os dois braços do mesmo lado, porque um vai ficar pra cima e o outro vai ficar pra baixo. E aí eu dei uma dobradinha na mão. Já o Tito, as duas vão ficar pra cima, então eu fiz o lado direito e o lado esquerdo. Daí eu vou fazer as perninhas do Dan, eu já fiz as perninhas dos outros dois, né? E essa cavidade, as duas do mesmo lado, tanto a direita quanto a esquerda, é na mesma cavidade. É sempre importante você sovar bastante a massa antes de fazer cada passo. E faz um rolinho, coloca no molde e dá uma alisadinha. Então, fica esse rolinho. Para ele não ficar muito achatado, eu vou e dou uma roladinha no dedo e ele fica mais formato de rolinho. E a parte de baixo, essa um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais achatadinho. E daí eu dou uma achatadinha de leve na mesa para quando for colar, ficar mais fácil de colar. Se for feito para colar na base, se for imã de geladeira, chaveiro, ou se ele for ficar sentado, aí nem precisa.
mas se for colado numa base, numa caixinha, é bom dar essa achatadinha, para facilitar na hora de colar e ele ficar mais estável. Então, eu vou deixar essas partes secando de um dia para o outro. Eu vou fazer a cabeça do Dan, então eu vou dar uma boa sovada na massa. Eu vou deixar ela bem lisinha na parte que eu vou colocar dentro do molde. Então, eu jogo toda a parte que tá rachada, eu ponho para trás, e a parte lisa é a que vai para frente dentro do molde. E aí eu passo um pouquinho de óleo de cozinha, principalmente no nariz, para ele sair certinho, né? E não ficar grudado lá dentro. E aí eu vou colocar a massa e vou apertar bem na parte onde vai o nariz, para pegar bem os detalhes. E vou acertando o restante. Daí eu vou tirando o excesso e alisando. E vou acertando a massa bem dentro do molde para não ficar com rebarba. Aí é só tirar. Ele já saiu com o narizinho, com o cabelinho. E aí, se o narizinho sair meio achatadinho, é só dar uma arrumadinha, que às vezes ele fica um pouquinho achatadinho. E é só ajustar. Já tem a marquinha dos olhos também, pra depois pintar. É bem levinha, pra você saber onde pintar. Ou, se você preferir, você pode colocar miçanguinhas. E aí, se você for usar miçanga, já é a hora de colocar, enquanto a massa tá fresquinha. E daí eu vou pegar um palito de dentes e vou colocar na cabecinha. Eu vou colocar esse palito mais ou menos até um pouco mais da metade da cabeça dele, para não ter risco dessa cabecinha virar e acabar o palito destruindo a cabeça, né? E ela é um pouco pesadinha, né, por causa do cabelo. E eu vou deixar espetadinho numa placa de isopor, de um dia pro outro. Então agora eu vou fazer o Tito. O Tito é ruivo, então eu vou usar a massa laranja. Porém, se você tiver dificuldade de fazer do jeito que eu vou fazer agora, você pode fazer a cabeça toda na cor da pele dele, né, que é uma pele clara. E depois você pinta com a tinta laranja. Então eu dou uma boa sovada, fiz um rolinho e vou dar uma achatadinha para ficar mais fácil de colocar dentro do molde. E daí eu vou pressionando com os dedos, seguindo o limite que tem dentro do molde. E vou no limite também para não pegar na orelha dele, né? Tem que deixar a parte da orelha livre. E aí eu vou olhando com bastante cuidado e vou deixando essa parte mais retinha possível. E cuidado se você tiver com a unha grande para não estragar o seu molde. Então eu vou ou com um rolinho ou com um cabo de pincel, ou se você tiver um pincel modelador como esse, ele ajuda bastante também, e aí vai ajeitando dentro do molde a massa, né, dentro do limite. E aí você vai empurrando, principalmente nessa região da costeleta. E se você não tiver nenhuma dessas ferramentas, você pode usar o próprio cabo do pincel, um pincel mais arredondado, né? Assim, e aí você consegue fazer um acabamento também. E daí, se você achar que dá muito trabalho fazer assim, ou se tiver dificuldade, você faz tudo de uma cor só, como a gente fez do Dan, e depois a gente pinta a parte do cabelo e o do topete junto. E a cor da pele dele, da Lila, eu tô usando aqui o pêssego, eu tô usando uma quantidade de pêssego para 2 de massa natural, que é para ficar bem clarinha. Mas se você achar algum tom de pele bem clarinho também, você pode usar. Aí eu vou preenchendo a parte que sobrou vazia, né, com a massa da pele clara. E eu vou empurrando para pegar bem o detalhe do narizinho dele. Eu vou tirando todo o excesso que sobrar e vou deixando mais lisinho. E daí eu vou acertar depois por cima a massa laranja. E eu posso dar um acabamento depois nas partes que ficarem com falha.
E aí é só tirar com bastante cuidado. E se sobrar alguma rebarbinha, é só dar uma alisadinha. Nas partes que não pegou a massa laranja direito, depois eu posso fazer um ajuste com tinta ou com a própria massa na mesma cor laranja. Aí eu vou dar uma ajustadinha depois, quando a peça estiver seca. E aí no finalzinho, quando a peça estiver seca, eu vou fazer o topetinho para colar e vai dar o acabamento também, vai sumir com qualquer falha que tiver. E agora é só colocar um palito de dente e deixar espetadinho numa placa de isopor para secar. Vou fazer agora a cabecinha da Lila. Então eu vou fazer o mesmo esquema do Tito, no caso dela, ela é loira, então eu vou fazer o cabelo com amarelo claro. Eu peguei um amarelo que eu tinha aqui, o cádmio, e misturei com branco para ficar clarinho assim, mas eu acredito que o amarelo canário deve ficar dessa cor também. Então fiz um rolinho, né, eu já sovei bem e vou colocando no limite do cabelinho dela. Eu gosto de fazer desse jeito, principalmente se for para topinho de bolo, porque eu acho que fica mais bonitinho. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica mais bonitinho. Mas para lembrancinha, se você fizer uma grande quantidade, eu acredito que não compense. Então aí, nesse caso, é melhor fazer tudo com a cor da pele do personagem e depois pintar com a tinta. Vai ficar mais rápido, né? E depois que ajustar toda a massa amarela, eu vou preencher com a massa da cor clara, cor de pele clara. E vou fazer o mesmo processo, pressionar bem na região do nariz para pegar bem o detalhe, tirar todo o excesso das bordas e tirar com cuidado, alisando qualquer imperfeição que ficar, dando uma arredondadinha no rosto. Vou colocar um palito, então o palito fica mais ou menos ali, mais da metade da cabeça, para ficar bem firme, e vou colocar espetadinho no isopor para secar de um dia para o outro. Bom, para pintar os olhinhos eu vou usar um pinta-bolinhas desse que é o número 1, e eu vou usar a pontinha número 3. Se você não tiver um desse, você pode usar uma estaquinha com a ponta ou até um palito de dente ou uma ponta de caneta, né? Você molha na tinta e faz o mesmo processo que eu vou usar. Então, pra Lila, o olhinho dela é verde, então eu tô usando aqui a tinta verde e eu vou molhar na tinta e pingar na marcaçãozinha do olho que já tem, né, na peça, quando você tira do molde. Então, eu ponho um pinguinho de cada lado e vou deixar secar para poder fazer o brilho do olho dela depois. Os outros dois eu já pintei, eu usei tinta acrílica preta. Para a boca, você pode usar caneta permanente marrom ou a tinta mesmo marrom com pincel fininho. Nesse caso, eu fiz a boquinha, eu fiz o sorriso deles fechadinho, né? Mas se você quiser fazer com o sorriso aberto, como na referência, você pode usar esse marcador de boca. Enquanto a massa ainda estiver mole, aí você marca e vai abrir e vai ficar uma boca parecendo a boca do Bita. Aí você pode fazer o mesmo procedimento do Bita, pintar o fundo, depois pintar a língua, fazer o dentinho. E aí eu vou fazer na Lila para mostrar com a canetinha. E daí eu vou e faço um sorrisinho. É bem discretinho, bem suave. E fica assim. É a caneta permanente própria para isso, né? Para biscuit que eu tô usando. E a sobrancelha também eu posso fazer com a canetinha. No caso dela, né? Sobrancelha marrom. Fazer o cílio da Lila usando caneta permanente preta. Ou você pode fazer com a tinta verde também, que é como ela aparece na imagem, né? O cílio dela é verde, mas aqui
Eu tô fazendo com a canetinha preta mesmo. E para fazer o rosadinho da bochecha dela, eu vou usar tinta rosa clara. E eu vou usar um pincel fino, ou você pode usar também um ganchinho. E aí você pode molhar na tinta e aplicar, que também fica certinho na bochechinha dela. Agora eu vou fazer o brilho no olhinho. Eu tô usando a pontinha número 1 do Pinta Bolinhas número 1. Ou você pode usar um palito de dente, com a ponta bem fininha, né? Pra fazer esse brilhinho bem delicadinho. É um brilho que fica bem no meio do olho. É um pouquinho diferente dos outros personagens que a gente costuma pintar o olhinho. Eu vou fazer agora um pescocinho. Eu vou fazer na lila, eu já fiz no Tito. E agora eu vou fazer na lila só um pouquinho de massa que você vai envolver o palito para dar um acabamento, para fazer um pescocinho. E aí, se você quiser dar o acabamento com um palito molhadinho na água, e aí você vai fazendo o acabamento, alisando, integrando a massa. Se você não quiser, se quiser apenas colocar a massa, também pode ser. E deixa retinho a parte de baixo do palito. Cuidado para não deixar um pescoço muito grande, é só um pescocinho pequenininho mesmo. E aí eu vou deixar mais ou menos um dedo de palito para poder colocar no corpinho. E para fazer o vestidinho da Lila, eu vou usar um verde um pouco mais claro do que o tom que eu vou usar para a roupa dos meninos, que é verde também, um verde mais escuro. Mas para Lila eu vou usar um verde mais claro que eu misturei com um pouquinho de branco. Então eu coloco a massa já sovadinha e faço o mesmo processo. E agora eu vou passar um pouco de cola nas partes que no palito, né? E vou inserir no buraquinho que tem uma marcação já na gola do vestidinho. Então fica assim, ou você pode colocar na posição que você quiser a cabeça, né? Tem que ficar um pescocinho aparecendo. Daí eu posso dar uma afinadinha um pouquinho na cintura, deixar ele um pouco mais certinho. E as perninhas, a parte mais fina fica pra cima. E daí eu vou passar um pouquinho de cola. E agora eu vou colar os bracinhos, tá fora do foco ainda. Eu peço desculpas, mas eu já vou mostrar. E daí eu passei um pouquinho de cola ali na manga e tô ajustando o bracinho dentro da manga. No dos meninos eu vou mostrar, e então não precisa se preocupar não, tá bom? Daí é importante colocar na mesa para ver se está ficando as perninhas na mesma altura, né? Para ver se vai ficar em pé certinho. Eu vou fazer agora esse detalhe das laterais do cabalinho da Lila, as mechinhas, né? Então eu já fiz um lado, vou fazer o outro lado. É só colocar um pouquinho de massa, deixar fininho, não precisa deixar muito grosso, senão não fica legal. E aí tem uma pequena diferença a cada lado, né? Aí eu vou dar uma arrumadinha nas rebarbas se tiver. Então, a parte mais retinha vai ficar para frente e a parte arredondada, né, curvada, vai ficar para trás. Então, eu vou passar um pouquinho de cola. Só tem cuidado para não colar na orelha, a gente vai colar no cabelinho. Então, sempre lembrando que a parte reta é para frente, né, virada para o rostinho dela. E daí é só ir ajustando e dando acabamento.
A gola do vestido eu vou pintar com a tinta branca. Você pode usar a tinta acrílica, PVA, que você tiver disponível aí. Essa que eu tô usando é acrílica. Se você errar, é só pegar um pouquinho de algodão molhadinho, né, num palito e vai limpando. E aí vai ajustando até ficar tudo branquinho ali na golinha dela. Para fazer as bolinhas do vestido dela, eu vou pegar o pinta-bolinhas e vou usar a ponta número 2. Eu peguei um pouco de tinta verde e misturei com tinta branca para ficar bem clarinha. E aí eu vou fazendo, carimbando ali as bolinhas no vestido dela, intercalando. Daí eu misturei um pouquinho mais de verde nessa mesma tinta pra pintar como se fosse a xuxinha do cabelo dela, né? Então eu vou pintar ali o detalhezinho, dando a volta no cabelo todo, pra simular o plástico do cabelo dela, né? Agora eu vou gravar dos meninos, aí eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá bom? O shortinho do Dan, que é um verde. Então, esse verde que eu tô usando é um verde folha. O shortinho do Tito eu já fiz e eu fiz na cor vermelha. Então, eu vou pegar as perninhas, que já estão durinhas. Eu já deixei secar de um dia pro outro. Passei um pouquinho de cola na parte mais fina e vou inserir dentro do buraquinho do shortinho. E vou dar uma ajustadinha nele, né? Vou dando uma arrumadinha e vestindo o shortinho nessas perninhas pra ficar bem bonitinho. E aí eu coloco na mesa, cuidado pra não ficar a perna muito aberta, né? As perninhas ficam meio como se fosse um A, né? Então, eu coloco na mesa pra ver se está retinho. E daí eu vou deixar secar de um dia pro outro, de preferência, pra ele ficar bem firme e conseguir montar ele e ficar bem legal. Daí, enquanto vão secando essas partes, né, eu vou fazer os ajustes no Tito. Se você quiser fazer o acabamento onde faltou a cor com tinta, você pode fazer, ou se você quiser fazer com a massa, é só você fazer como eu tô fazendo, ou se você fez tudo na mesma cor, é o momento de pintar essa parte da cabeça aqui, como se fosse o cabelinho dele. E agora eu vou fazer o topete. Então é interessante fazer o topetinho dele antes de colar no corpo, a cabeça no corpo, porque aí eu vou deixar deitado para esse topete não escorregar. Então eu vou deixar essa cabecinha numa placa de EVA, né? Deitadinho, não vou deixar em pé espetado no isopor, porque senão esse topete vai cair. Então eu vou medindo a colocação a partir do cantinho do olho dele e eu vou dando uma leve pressionada, porém sem achatar. Vou deixando arredondadinho, mantendo o formato dele. E acaba esse topete do outro lado, bem onde acaba o olhinho dele. Então você pode usar como marcação o olhinho dele na hora de colocar o topetinho. Eu vou fazer a camisa do Dan. A camisa dele é amarela. Eu deixei secar bem o shortinho, né? Então dá pra ver que ele tá bem firme. Então fica ideal, fica perfeito para colar já a parte de cima. Muito importante obedecer esse intervalo para que ele fique bem firme. E agora eu vou colar os bracinhos do Dan. É o mesmo jeito que eu colei o da Lila, né, que não consegui mostrar. Aí agora foi quase a mesma coisa, né, só muda pouca coisa. Mas o processo é o mesmo. Passei um pouquinho de cola e vou espetar aí na manga da camisa, respeitando essa cavidade da manga para ficar bem bonitinho. Daí eu vou colar a cabecinha dele, eu também fiz aquele pescocinho nele, né? Dá uma limpadinha com um cotonete ou um palito com algodão e um pouquinho de água, né? Onde tiver excesso de cola. E ajustar a posição. A camiseta do Tito é uma regata, então eu vou colocar a massa só na parte de dentro, sem fazer as manguinhas.
Então eu vou colocar a massa e vou ajustando para não ultrapassar essa parte da manga. Se precisasse passar, né, desse limite, é só dar uma cortadinha, dar uma ajeitadinha com um boleador também, não tem problema. A camisa dele é verde, né? Então, tô usando verde oliva, verde folha esse. Ó, aí saiu um excesso de manga ali, é só dar uma cortadinha com a tesoura e dar uma ajeitadinha. Tem que ficar assim. Agora é só passar um pouquinho de cola no short, né, que também já tá bem firme. E aí é só dar uma coladinha. E vou ajustando, né, a camisetinha, puxando um pouquinho para baixo para ir vestindo, igual eu fiz com o Dan também. Eu vou colocar a cabeça dele primeiro. E daí eu vou colar os bracinhos dele ali na lateral da camiseta. Se você conseguir colocar um aramezinho nesses bracinhos é melhor, porque vai dar mais sustentação, tanto no bracinho dele quanto dos outros personagens, tá? Aí nesse caso é só colocar o arame enquanto o braço ainda estiver mole. Eu vou fazer uma alteração da boquinha dele para vocês verem como que fica, pintando ele com a boquinha aberta, né? Fazer um sorriso aberto. Então eu peguei um pouco de tinta vermelha com um pinguinho de tinta preta para ficar um vermelho bem escuro, quase marrom. E aí se você quiser primeiro desenhar com lápis para fazer uma marcação antes, eu vou fazer já direto com a tinta, formando uma meia lua em cima da parte que eu já tinha desenhado. E daí eu vou medir do canto de um olho ao outro, né, para fazer esse tamanho da boca. E daí eu vou preenchendo com um pincelzinho fino. Bom, eu esperei secar bem e agora eu vou fazer o dente usando a tinta branca. E eu vou fazer só um risquinho por dentro do sorriso, né? Obedecendo o limite ali da boca. Aí eu faço um risquinho branco para simular os dentes. E para fazer a língua é só usar a mesma tinta rosa clara que eu usei na bochecha da Lila. Serve também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido dicas super legais. E é isso, pessoal. Eu fico muito grata pela sua audiência, por estar aqui conhecendo o meu trabalho, me acompanhando. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu curtir. Comenta aqui o que você achou, me dê dicas de novos vídeos que eu possa fazer para estar ajudando aí vocês a facilitar nesse trabalho, né? E quais os moldes que vocês gostariam também que eu fizesse. Tem aí na descrição do vídeo o link para a compra desses moldes da turma do Bita, do Mundo Bita. E tem também lá no site esses outros personagens aí que vocês estão vendo nas imagens e muitos outros.